Bom, pessoal, como vocês sabem, essa semana nós não vamos ter aula devido ao simulado. Então, como nós não conseguimos terminar o assunto em aula, eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente pudesse dar uma revisada na aula e finalizar os exercícios, certo? Então, como vocês já sabem, o assunto que a gente está vendo é impulso, quantidade de movimento e conservação do momento, certo? E aí nós começamos a pensar. A primeira questão é do ITA. A questão diz assim: um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato que a transferência para o carro de parte do momento do motorista se dá em condição de. Entenderam a questão? Nem eu, né? Qual é a primeira reação que a gente tem quando a gente vê uma questão da ITA? Eita, né? Dá logo aquele medo. Só que essa questão, gente, ela é muito fácil, tá? Ela é muito fácil mesmo. Aí o que é que eles fizeram? Eles dificultaram na leitura para que a nossa interpretação de texto fosse difícil, tá? Mas o que é que ele quer saber, gente? Basicamente esse aqui, ó. Ele quer saber o funcionamento do airbag. O que é que o airbag faz, certo? Então o que é que ele faz? Ele diminui a força em maior período de tempo, ele diminui a velocidade com a mesma aceleração, ele diminui a energia numa distância menor, ele diminui a velocidade com a maior desaceleração e ele mantém o mesmo tempo com força menor, certo? Então, de cara, o que é absurdo? Nós temos aqui, ó, a questão B. Menor velocidade com a mesma aceleração. Isso aqui é impossível. Se eu altero a velocidade, eu vou estar mexendo na aceleração. Então, não é possível. Menor energia numa distância menor. Então, de cara, gente, vamos pensar. O que é que o airbag faz? O que é que ele faz? Ele aumenta o nosso tempo de contato, certo? Aí você olha aqui para todas as questões. Menor velocidade, nada a ver. Menor energia, não pode ser, pela conservação da quantidade de energia tem que ser a mesma. Menor velocidade, em maior desaceleração. O airbag ele vai diminuir a velocidade do carro? Tem como isso? Impossível, né? Não tem como isso, então elimina também. Mesmo tempo? Opa, não tem como. Então, ó, como a gente viu lá, ó, maior período de tempo. É isso que o airbag faz. Ele vai aumentar o nosso intervalo de tempo, né, para diminuir o impulso e aí o impacto ser menor, ok? Nossa próxima questão. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa igual a 40 kg inicialmente em repouso. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo é de 0 a 26 segundos e é em newtons igual a. O que é que ele dá? Ele dá aqui a gente a massa, tá? E ele dá aqui a gente o intervalo de tempo, certo? E nos dá o gráfico, obviamente. Ele está aqui, ó, intervalo de tempo está variando de 0 a 25 e a força está variando de 0 a 30, né? E ele quer saber a intensidade dessa força que produz o movimento em newtons, certo? Gente, como é que a gente calcula força? De cara, a gente calcula força é igual a massa, perdoa a letra, tá? Vezes a aceleração. É assim que a gente calcula força, ok? Nós temos a aceleração? Não. Temos a massa? Temos, mas não temos a aceleração. Mas não podemos calcular por aqui. Por quê, gente? Por que a gente não pode calcular por aqui? Quero que vocês percebam o seguinte. Nós só podemos usar essa fórmula de força quando nós temos uma força constante. Olha essa força aqui. Ela está de 0 e ela aumenta para 30. Ela é constante? Não é. Então, quando a força não é constante, o que é que a gente faz, gente? A gente calcula, ó, pela área, certo? Então, que área é essa daqui que está sendo formada? É um trapézio, então vou calcular pela área do trapézio. Como é que eu calculo a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido pelo 2.
Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que identificar aqui no gráfico quem é a base maior, quem é a base menor e quem é a altura. É claro, tem que estar afiadinho de matemática, então não gazei as aulas de matemática. Vamos lá. Base maior, 25, base menor vai ser esse intervalo, 20 menos 10, que é 10, e a altura 30. Tudo isso dá 525 newtons por segundo. Lembrando que isso aqui, ó, é o impulso. O impulso é igual à área. Mas ele quer saber a força e não quer saber o impulso. Ah, mas agora, ó, eu posso aplicar esse valor do impulso que eu descobri na equação do impulso, tá? Para descobrir qual seria essa força, né, constante, que seria proporcional a essa mesma força variável, que foi o que ele nos deu. Então, substituindo nossos valores, nós teríamos 525 vezes a força, que é o que nós queremos saber. A variação de tempo ele já dá aqui, ó, de 0 a 25, também dá aqui no texto. Vamos só substituir. E aí a força fica 525 por 25, que dá igual a 21, e a nossa alternativa é, ok? Vamos adiante. O jogo de squash resume-se basicamente a arremessar com uma raquete a bola contra uma parede e rebatê-la novamente após cada colisão. Para quem não sabe, squash é o tênis de rico solitário, né? O cara vai lá numa quadra toda fechada e fica batendo raquete com a parede. Basicamente é isso. Aí a questão continua. Se após o saque a bola chocasse perpendicularmente contra a parede e voltar na mesma direção, o impulso da força exercida pela parede sobre a bola será, aí ele dá as suposições, igual a 0, diretamente proporcional à soma dos módulos da velocidade, igual ao produto da massa pela velocidade, igual à soma vetorial das quantidades de movimento. Primeiro vamos entender a questão. O que é que ele quer saber? No momento que eu dou a raquetada, eu estou aplicando uma força, obviamente, e se eu estou aplicando uma força, eu estou aplicando um impulso, ok. Aí o que a bola vai fazer? Ela vai olhar, vai bater na parede e vai voltar, né? Pela terceira lei de Newton, o que é que está acontecendo? A bola bate na parede e a parede bate na bola. Então, se a parede está batendo na bola de volta, o que é que vai acontecer? Está aplicando uma força e está aplicando outro impulso. Então, nós temos um impulso de lançamento e nós temos um impulso de volta. Ele quer justamente que você compare esse impulso da volta com o impulso do lançamento. Aí ele diz, esse impulso da volta, ele vai ser igual a 0? Gente, tem como o impulso ser igual a 0? Não tem. Se o impulso fosse igual a 0, o que é que ia acontecer com a bola? Ela ia ficar lá pregada na parede, tá? Ela não ia voltar. Então, essa questão A, ela é absurda, não tem como ser ela. Aí a B diz, o impulso é diretamente proporcional à soma dos módulos das velocidades antes e após a colisão com a parede. Gente, perfeito. Tá aqui, ó, diretamente proporcional. Mas vamos ver porque as outras questões estavam erradas. A C, o impulso é igual ao produto da massa pela velocidade. Gente, massa vezes velocidade. O que é isso? Isso é quantidade de movimento. Quantidade de movimento é igual a impulso? Não, não é, gente. Então, errada. O impulso é igual à soma vetorial das quantidades de movimentos antes e depois do choque com a parede. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é a conservação da quantidade de movimento, tá? Também não tem relação com isso. Então, nossa questão certa é a questão B, ok? Vamos adiante. No dia 25 de julho, o brasileiro Felipe Massa, piloto da equipe Ferrari, sofreu um grave acidente na segunda parte do treino oficial para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. O piloto sofreu um corte de 8 centímetros na altura do supercílio esquerdo após o choque de uma mola que se soltou do carro de Rubens Barrichello contra o seu capacete. O carro de Felipe Massa estava a 280,8 km por hora. A massa da mola é 0,8 kg e o tempo estimado de impacto foi 0,026. Supondo que o choque tenha ocorrido na horizontal, que a velocidade inicial da mola tenha sido 93,6 km por hora, na mesma direção e sentido das velocidades do carro, e a velocidade final seja 0 km por hora,
A força média exercida sobre o capacete foi, ele quer saber, ó, a força exercida pelo capacete de Felipe. Olha só, gente, olha aqui, ó, né? A massa da mola, 0,8 kg. Gente, a massa é muito pequena, tá? Mas olha aqui o tempo de impacto, 0,026, né? Quer dizer, por mais que eu tenha uma massa pequena, mas o tempo de impacto foi tão grande que o impulso foi muito grande, né? E foi muito grande mesmo, que acabou prejudicando aí bastante a saúde de Felipe. A gente sabe que ele passou por altos bocados aí por causa desse impactozinho dessa mola, certo? Então temos todos os dados aí. O que nós vamos fazer? Calcular. Primeiro detalhe, gente, que a gente tem que ver que todas as velocidades elas estão em quilômetros por hora. A gente sabe que a gente tem que trabalhar com elas em metros por segundo. Então vamos transformar. Como é que a gente faz isso? Dividindo por 3,6. Então a primeira velocidade de Felipe era 280, dividido por 3,6 fica 78 metros por segundo ao quadrado. A outra velocidade, que é a velocidade da mola, é 93,6 km por hora. Dividindo por 3,6 vai ficar com 26 metros por segundo, ok? Perfeito. Por que é importante a gente ter isso aqui? Porque com isso aqui nós vamos calcular, gente, a velocidade relativa, tá? Por quê? Porque eu tenho, ó, Felipe vindo numa direção e a mola vindo na mesma direção, só que em sentidos contrários. Então, para eu descobrir a velocidade relativa, o que é que eu tenho que fazer? Diminuir. Então, essa é a minha velocidade relativa, certo? Aí ele quer saber a força. Como é que eu calculo força? Ah, força é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho aceleração aqui? Não tenho, tá? Qual é a fórmula que vai relacionar a força com o movimento? Gente, o teorema do impulso é o que vai relacionar a força, né, que provoca o impulso, com a variação da quantidade de movimento. Então, substituindo aqui, o que é impulso? Impulso é força vezes distância. O que é quantidade de variação da quantidade de movimento? Massa vezes velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os meus dados que eu tenho aqui e substituir na fórmula, tá? A força é o que a gente quer saber, não temos. O tempo nós temos que é 0,26, a massa é 0,8. A minha velocidade relativa inicial, ou final, desculpa, a gente já viu aqui, ó, que é 52. E a final tá aqui, ó, tem que ser 0, vai ser 0 em km por hora ou também em metros por segundo. Então, calculando tudo isso, nós teremos que a nossa força vai ser igual a 160 newtons, que é a nossa alternativa B. Como eu disse a vocês, essa é a importância do teorema do impulso, certo? Raramente nós vamos calcular a força ou o impulso pelas suas equações originárias. Quase sempre nós vamos calcular pelo teorema do impulso, porque ele reúne todas as outras equações. Vamos adiante. Alguns automóveis dispõem de um eficiente sistema de proteção para o motorista, que consiste em uma bola inflável de ar. Gente, o que é essa bola inflável de ar? Um airbag, né? A bolsa é automaticamente inflada quando o automóvel sofre uma desaceleração súbita, de modo que a cabeça e o tórax do motorista, em vez de colidirem com o volante, colidem com a bolsa. A figura abaixo mostra dois gráficos da variação temporal da força que age sobre a cabeça de um boneco que foi colocado no lugar do motorista. Os dois gráficos foram registrados em duas colisões de teste de segurança. A única diferença entre essas colisões é que na colisão 1 se usou a bolsa e na colisão 2 ela não foi usada. Aí você olha aqui para o gráfico. Está aqui a nossa colisão 1. Ó. Olha o que acontece com a bolsa. Nós temos um tempo de 4 segundos e uma força de 400 newtons. Aí na situação 2, ó, sem a bolsa, nós temos um tempo de 3 segundos. Não, de 2, né? 3 menos 1, 2 segundos. E uma força, ó, de 800 newtons. Então, de cara, olhando para o gráfico, o que é que o Aiberg, né, que é essa bolsa que ele chama, o que é que o Aiberg fez? Ele diminuiu o tempo, ele aumentou o tempo, tá aqui, ó, o tempo era esse aqui, 2 segundos, e passou a ser 4 segundos, então ele aumentou o tempo. E o que é que ele fez com a força? Ele diminuiu. A força era
800 newton na segunda situação, e na primeira situação acabou sendo 400 newton, né? Então o que o Heiberg faz? Ele aumenta o tempo e diminui a força, e consequentemente ele está diminuindo também o impulso. Então, da análise do gráfico, conclui-se que a explicação para o sucesso da bolsa com equipamento de produção é: a bolsa diminui o intervalo de tempo, a gente acabou de ver que aumenta, joga fora. A bolsa aumenta o intervalo do tempo, perfeito, dados a aceleração da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a força máxima que atua sobre a cabeça. Ótimo, é isso aqui, tá tudo certo, mas vamos ver porque o resto, ó, bolsa diminui, errado, bolsa diminui, errado, tinha que ser a B obrigatoriamente, ok? Próxima questão. Um brinquedo muito simples de construir, que vai ao encontro dos ideais de redução, reutilização e reciclagem do lixo, é retratado na figura. A brincadeira em dupla consiste em mandar um bólido de 100 gramas, feito de garrafas plásticas, um para o outro. Quem recebe o bólido mantém suas mãos juntas, tornando os fios paralelos, enquanto que aquele que o manda abre com vigor os braços, imprimindo força variável conforme o gráfico. Gente, ó, força variável, isso é importante, certo? Aí tá aqui o exemplozinho, né? Eu já brinquei disso aqui, acho que não é do tempo de vocês. Ele dá o gráfico da força que vai de 0 a 8 newtons. O tempo tá indo de 0 a 60 newtons, né? E ele diz: considere que a resistência do movimento causado pelo ar e o atrito entre as forças da garrafa com os fios sejam desprezíveis. O tempo que o bólido necessita para deslocar-se de um extremo a outro do brinquedo seja igual a 0,60 segundos. Dessa forma, iniciando a brincadeira, com o bólido em um dos extremos do brinquedo, com a velocidade nula, a velocidade de chegada do bólido ao extremo em metros por segundo é. Então, o que é que ele nos dá? Ele nos dá massa, dá tempo e quer saber velocidade. Aí você diz: eita, e agora? Né? Pela fórmula de força, força é igual a massa vezes aceleração. Eu sei velocidade? Não. Pela fórmula de impulso, força vezes variação de tempo. Eu sei velocidade? Não. Pela fórmula de quantidade de movimento, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Eu sei velocidade? Sei. Mas ele não me deu a quantidade de movimento. Então, como é que eu calculo isso? Pelo teorema do impulso, certo? Para começar, qual é a lógica, gente? Se é uma força variável, eu não posso calcular de forma nenhuma o impulso pela equação do impulso. Eu tenho que calcular, ó, pela área. Então, qual é a área que está sendo formada aqui? Né? É um triângulo. Então, como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar aqui o que é cada um. A nossa base, nós temos aqui, está de 0,6, eu acho. E a nossa altura, 0,8. Tudo isso multiplicado, dividido por 2, nós vamos ter um valor de 24, ou 2,4 newtons por segundo. Isso é o impulso. Mas ele quer saber a velocidade. Aí o que é que a gente faz? Aplica no teorema do impulso, tá? Eu já tenho o valor do impulso aqui, ó. A variação da quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. É justamente o que ele quer saber, a velocidade. Tá aqui o meu valor do impulso, 2,4. A massa ele já me deu, 0,1. É só substituir. Aqui tá em grama, a gente transforma para quilograma. E aí fica isso, tá ok? A velocidade final que ele quer saber, e a velocidade inicial, obviamente, tem que ser 0. Então, resolvendo aí nossa equaçãozinha, a gente chega ao valor de 24 metros por segundo. Facinho, né? Coisa de criança. E aí nós temos mais uma questão da FUVEST de São Paulo. Perto de uma esquina, um pipoqueiro P e um dogueiro D empurram distraidamente seus carrinhos com a mesma velocidade, em módulo, sendo que o carrinho do dogueiro tem o triplo da massa do carrinho do pipoqueiro. Na esquina, eles colidem em 0, ou seja, aqui em 0 não, desculpa, no ponto O, que é aqui, tá? E os carrinhos se engancham em um choque totalmente inelástico. Uma trajetória possível dos dois carrinhos após a colisão é compatível com a indicada por. Aí ele tá aqui o pipoqueiro, tá vindo nessa direção, tá aqui o dogueiro vindo nessa direção,
No ponto O, o que é que eles vão fazer? Eles vão se chocar. Como a colisão é totalmente inelástica, eles vão seguir grudados juntos como um sistema só, tá ok? E aí ele dá essas situações, A, B, C, D e E. Seriam os percursos que eles iriam seguir. Gente, como é que a gente determina isso? A gente tem que representar os vetores de cada um dos carrinhos. Então a gente representa o vetor do dogueiro. Desculpa, a gente representa o vetor do pipoqueiro, tá aqui. Ele tá indo na direção horizontal, né, indo nesse sentido. E a do dogueiro, ele tá na direção vertical para cima. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, o vetor do dogueiro é maior. Por quê? Porque ele diz, ó, que o do dogueiro tem o triplo da massa, certo? Se ele tem o triplo da massa, a força ela é proporcional à massa, então também vai ter o triplo da força. Por isso aqui o vetor do dogueiro tem que ser 3 vezes o vetor do pipoqueiro, tá ok? Aí como é que eu faço para saber como é o vetor resultante? Eu traço as linhas e nosso vetor resultante vai ser esse do meio. Então olhando para cá, qual é a alternativa que melhor corresponde a gente? Isso mesmo, a B, tá? Tinha que ser. Agora, se o vetor aqui do dogueiro fosse do mesmo tamanho, né? Qual seria a nossa opção? Seria aqui justamente a C, mas no nosso caso é a B. Vamos lá. Um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si num determinado instante, imediatamente após a colisão. Pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterado a energia cinética, energia elástica, quantidade de movimento, velocidade e energia mecânica. De cara, o que é que não permaneceu inalterado? Velocidade, não tem como, tá? Se nós tivermos um choque, o que é que vai acontecer? A gente tem que calcular a velocidade relativa, né? Ela não vai permanecer a mesma. A energia cinética permanece a mesma? Se a velocidade muda, a energia cinética também muda, tá? Apesar de ser uma colisão elástica, não existe energia elástica. Colisão elástica é só o nome que se dá, certo? E a energia mecânica que nós temos nesse caso é apenas a energia cinética. Então, de cara, a nossa alternativa certa é a C, independente do movimento, independente da velocidade, do sentido dos objetos depois do choque, a quantidade de movimento tem que permanecer a mesma. A gente viu isso lá pela lei de conservação da quantidade de movimento. Vamos lá. A figura mostra a situação anterior a um choque elástico de 3 bolas idênticas. A bola 1 tem uma velocidade V1, a bola 2 velocidade V2 e a bola 3 V3. Mais uma, vamos lá. A figura mostra a situação anterior a um choque elástico de 3 bolas idênticas. A bola 1 tem velocidade V1 e as bolas 2 e 3 estão em repouso. Depois do choque, as bolas passam a ter velocidade V1, V2 e V3, certo? Então nós temos aqui a primeira situação, né? Tá aqui a minha bola V1, ela vai ter velocidade, e a bola V2 e V3, elas estão paradas nesse ponto. Aí ele diz, a alternativa que representa uma situação possível para o movimento dessas bolas depois do choque é... O que é que vai acontecer? V1 tá vindo aqui, ó, ela vai bater instantaneamente nas duas bolas, 2 e 3. E ele quer saber qual desses esquemas aqui que vai representar a situação, né, a posição onde vai estar a bola 1, a bola 2 e a bola 3, tá? De cara, o que é que nós podemos eliminar, né? De cara, que nós eliminamos é a D. Não tem como, tá? Essa situação seria a situação em que a bola 1 ela batesse de cima para baixo. Não tem como. Não tem como ela bater aqui, ó, na horizontal e a bola subir totalmente na vertical. Não tem como. Então, de cara, a gente tem que eliminar a D. De cara, também temos que eliminar a A. Tá? A A é uma situação em que a bola 1 ela bate, as duas bolas vão subir totalmente verticalmente, como a gente viu que é absurdo, e ainda por cima a bola 1 vai voltar, certo? Aqui também é algo incoerente, certo? Já que é algo incoerente ela voltar, nós também temos que eliminar a B.
Essa situação em que ela voltaria seria a situação em que essas duas bolas estivessem também em movimento contrário a ela, estivessem vindo de encontro a ela. Não é o caso, elas estão paradas, certo? Então nós ficamos só com a alternativa C ou com a alternativa E, certo? Qual é a nossa alternativa certa? De cara, a C. Por quê, gente? Porque a velocidade ela foi distribuída para a bola 2 e 3. E como ela foi totalmente distribuída, a bola 1 ela fica o quê? Parada, certo? Por que isso acontece, professor? Porque as massas são iguais. Se as massas fossem diferentes, isso já não seria dessa forma. Vamos à próxima. Um garoto brincando de bola de gude com seu colega executou uma jogada e percebeu que, ao lançar a bola A com certa velocidade contra a bola B de seu colega, a qual se encontrava em repouso, o seguinte fenômeno aconteceu imediatamente após a colisão entre as bolas. A bola A ficou parada enquanto a bola B adquiriu velocidade antes da colisão. Esta situação pode ser representada através da figura acima, sendo I a situação antes das bolas colidirem e 2 a situação após a colisão. Aí tá aqui. O carinha vai lá, né? Dá a tacadazinha na biloca e ela se choca com a outra biloquinha, né? O que acontece? Ela fica parada e a outra biloca permanece em movimento. Aí diz, considerando esta observação, só seria possível um plano horizontal e sem atrito. É correto afirmar que a colisão mostrada é inelástica. Pode isso, gente? Não pode. Por quê? Porque na colisão inelástica os objetos eles seguem juntos como um sistema só. Não pode ser. A B. A energia cinética não se conservou. E aí, gente? O que vocês acham? Não sei. Vamos passar. A massa da bola A é maior que a massa da bola B. Isso é totalmente incoerente. A gente está vendo aqui pela imagem que as duas biloquinhas têm o mesmo tamanho e ele deixa claro também que tem a mesma massa. A quantidade de movimento se conservou e a quantidade de movimento não se conservou. A gente sabe que a quantidade de movimento sempre tem que se conservar. Então, de cara, tem que ser a D, né? Porque a energia cinética não se conservou? Porque um tinha energia cinética e deixou de ter, certo? Que foi, no caso, a A. Então, nossa resposta certa seria a D. Questão da FUVEST. Um asteroide do espaço está em repouso em relação a um determinado referencial. Num certo instante, ele explode em 3 fragmentos. Dentre os esquemas representados, assinale o único que pode ser representado os vetores de velocidade dos fragmentos do asteroide logo após a explosão em relação ao referencial inicial. Gente, lembra lá das colisões cósmicas? Lembra lá dos fogos de artifício? Quando eles estouram, o que acontece com eles? A quantidade de movimento que é dada a cada partícula é exatamente igual. Isso quer dizer que eles têm que estar exatamente à mesma distância, certo? Aí nós pensamos aí, qual é que nós temos a mesma distância? A, B, C é eliminado e E é eliminado, certo? Entre A, B e D. E aí, o que é que vocês acham? Certo? Tem como ser A? Tem como ser a B? Tem como ser a D? De cara não pode ser a B, gente. Como é que as partículas vão ir juntas numa só direção, né? O correto é que ela explode em todas as direções, certo? A distância aqui está igual também? Não, aparenta estar nessa distância é igual a esta distância, mas não é igual a essa distância, então A também não pode ser. O que respeita todas as condições é a D, né? Todas essas distâncias aqui são iguais e todas as partículas têm a mesma quantidade de movimento, tá? Vamos lá. 2 pequenos discos de massas iguais são lançados sobre uma superfície plana e horizontal sem atrito com velocidades de módulos iguais. A figura a seguir registra a posição dos discos vistos de cima, em intervalos de tempo sucessivos iguais, antes de colidirem próximo ao ponto P. O que é que eu tenho? Tenho discos pretos e discos verdes que estão vindo, cada um nessa direção, e nesse ponto P aqui eles vão colidir, né? Aí ele diz, dentre as possibilidades representadas, aquela que pode corresponder à posição dos discos em instantes sucessivos após a colisão é... Gente, como é que a gente faz isso? Desenha os vetores, tá? O nosso vetor aqui do disco preto, ele vai estar indo para onde? Para cá, não é para cá que o disco preto vem?
O do disco verde tá indo pra onde? Pra cá. Não é pra cá que o disco verde tem? Então o que é que eu faço? Desenho os vetores. Onde é que estaria meu vetor resultante aqui, gente? Pra cima. Então isso quer dizer que eu vou ter que ter nessas situações uma situação em que ambos, tá? Tanto preto como verde estejam indo para cima. A única que corresponde a essa situação é a nossa questão né? Ambos estão indo para cima. Aqui na D só vai o preto, aqui também só vai o preto e aqui também só vai o preto. Então, consequentemente, nossa resposta certa é a E. Gente, finalizamos, certo? Qual é a ideia desse vídeo? Que vocês assistam a aula, eu vou disponibilizar os slides, que vocês tentem fazer as questões de novo, e aí quando a gente voltar, depois desses 15 dias que a gente vai passar sem se ver, tô morrendo de saudade, o que é que acontece? Nós já iniciamos com um assunto novo. Se vocês têm dúvida de alguma coisa dessa aula, anota aí, que aí quando voltar a gente resolve, tá? Ok, foi lindo, estudem, tá? Ninguém passa no Enem sem estudar.